Bom dia, senhores. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de nós. Hoje, mais um dia do Senhor, mais uma vez, separados pela distância, estamos juntos, com um só coração, com o desejo de, nesse dia do Senhor, glorificar o santo nome do nosso Deus. Tudo bem com os senhores? Como tem passado esses últimos dias? Nós temos testemunhado na nossa comunidade algumas pessoas que perderam emprego, outras pessoas que conseguiram emprego, algumas pessoas que conseguiram ajeitar as contas de uma forma sobrenatural. Deus tem feito maravilhas, Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus é o nosso governador, Deus é o nosso rei, Deus é aquele que tem nos guiado, nos segurado pela nossa destra. Essa é a nossa confiança. Por isso a gente não se desespera com bobagens que homens possam fazer, a gente não se desespera com ansiedades que o homem natural, o homem carnal tem, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus. E nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Nós vamos, mais uma vez, ter uma breve meditação. E logo após os nossos cultos domiciliares, nossos cultos familiares. A saudade é grande. Eu sou esperançoso que o mais breve possível nós estejamos juntos. Peço a Deus isso, porque a saudade é grande. E eu quero convocar os irmãos então para depois da meditação fazerem os seus cultos, mandarem as suas fotos. A gente fica muito feliz com as fotos, com o registro das famílias reunidas ao redor da Bíblia em nome do Senhor, mesmo aquelas pessoas que estão sozinhas, mas estão ali se dedicando, estão buscando a face do nosso Deus. E todas são recompensadas pelo Senhor. Todas são obedientes ao Senhor. E todas são agraciadas com força pelo nosso Deus. Nós precisamos de muita força. Eu convoco cada um dos senhores a orar constantemente pela nossa nação. É obrigação nossa. Não é algo que nós fazemos assim, de especial. É obrigação nossa orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso governo, orar pela nossa situação, orar pela nossa nação. Muito além dos óbitos causados por esse vírus chinês, pela pandemia, muito além disso, há um tsunami no horizonte que já está começando a causar estragos que é imensurável. Cada uma das pessoas que perderam a vida por motivo dessa doença, e todas elas perderam por essa doença somado a uma outra doença, um agravamento, nós lamentamos e pedimos que Deus console, conforte o coração de cada ente querido, de cada amigo que perdeu alguém. Nós não gostamos de perder ninguém. Essa semana eu estive fazendo um serviço fúnebre. E é muito triste. Uma querida senhora de 95 anos. E o último serviço fúnebre que eu tinha feito era de uma criança que tinha sobrevivido 4 horas, além do tempo de gestação. E a gente nunca está preparado, e a gente nunca gosta, e a gente nunca fica feliz. E a gente nunca compreende plenamente, foi tão cedo. O que é cedo diante da eternidade? 4 horas, 95 anos, 500 anos. Nós temos uma vida a ser vivida aqui, nós temos propósitos a serem cumpridos, determinados por Deus. Mas a nossa esperança não está só aqui. Todavia, é aqui que nós demonstramos os frutos do Espírito.
É aqui que nós demonstramos a realidade da nossa profissão de fé. Então nós choramos com aqueles que choram. Choramos com aqueles que perderam pessoas, vidas. A vida é sagrada. Mas há algo maior, muito mais devastador, que já não está mais tão longe no horizonte, está perto. E você vê que muitas pessoas, por simples interesse ideológico, político, financeiro, estão apagando esse incêndio com querosene, fazendo todas as coisas com uma roupagem de humanistas, de preocupação com vida, enquanto isso estão tirando a liberdade de trabalhadores, prendendo trabalhadores que querem trabalhar, multando trabalhadores, meu Deus, soldando portas de lojas, se interferindo na esfera do culto, da liberdade religiosa, da liberdade de ir e vir. Na calada da noite tentaram agora, por fins de estado de calamidade pública, então eles entendem, né, que podem chutar a Constituição para o lado, uma proibição de reunião familiar, onde nossos cultos seriam proibidos também, onde nós não poderemos receber visitas. Um absurdo. E dentro em breve, se não forem tomadas medidas enérgicas para que o mais breve possível seja restabelecido a nossa economia, com segurança, sim, com segurança, com todos os ditames, apesar de que a máscara há pouco tempo não adiantava, era só para as pessoas de saúde, agora é obrigatório, mas enfim, passando álcool gel aonde quiser, com todas as medidas de segurança. Mas o comércio tem que abrir, porque as pessoas estão ficando com fome, pessoas estão perdendo o emprego, empresas estão fechando, e aí não adianta dizer, o empresário é mau, só pensa nele. Não tem como pagar. Empresas estão faturando 10, 15, 20% do que faturavam antes. Já deram férias, não tem como pagar o pessoal. Vão abrir falência, porque não podem nem demitir muitas delas. E aí depois vão colocar tudo, procurar um bode expiatório e colocar tudo na culpa, na conta, toda a culpa na conta de uma pessoa, no máximo duas. É o ministro da Economia, o presidente. Eu me espanto como as pessoas, como os cristãos que deveriam ter a liberdade, nós somos chamados à liberdade como algo grandioso, e essa liberdade é com responsabilidade. O cristão reformado sabe que ele foi chamado para ser livre a obedecer à lei. Mas eu vejo o pessoal prontinho para viver sob uma ditadura, prontinho para viver sob o comando de um ditador. Pessoal preparado para viver debaixo de um regime ditatorial, socialista, comunista, seja o ista que você quiser falar. Isso é preocupante, isso é terrível. Senhores, a liberdade é mais importante, guardem isso. A liberdade é mais importante que a segurança. Porque com a desculpa de segurança, pode ser cerceada todas as nossas liberdades. E aí nós viramos escravos do sistema. Nós já estamos desarmados. O que vamos fazer? Estamos sem dinheiro, muitos sem emprego. Observem, qualquer
Pessoa que dá uma olhadinha ao redor, vê a bomba que está sendo armada. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque somente Ele pode frear isso. Como eu tenho falado sempre para os irmãos, a nossa confiança não está em homens. Não está em um homem ou naquele outro, nenhum homem. Homens são usados por Deus, sim. Cristãos, ímpios, reis ímpios foram utilizados por Deus. Nós confiamos no Senhor. Então, se confiamos no Senhor, é a Ele que nós devemos orar. Pedir misericórdia. E lembrar de pedir que se a misericórdia do Senhor não for estendida a nós e nós tivermos que passar por períodos mais negros, que nós estejamos preparados para glorificar o nome de Deus em todas as coisas e para demonstrar as boas obras que glorificam o nosso Pai para todas as pessoas. E infelizmente, o cristão brasileiro, o cristão nominal brasileiro eu nem falo, mas o cristão médio brasileiro não está preparado para isso. O brasileiro não está preparado para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Novamente, vamos falar, está 10 minutos falando de política. Não estou falando de política. Estou falando de vida. Estou falando da nossa situação como cristão, como brasileiro, diante de uma crise mundial. E agora vamos orar e vamos meditar no texto bíblico de Filipenses capítulo 3. Que Deus nos ajude. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Glorifica o Teu nome em nosso meio, em cada lar, em cada família, em cada coração. Glorifica o Teu nome. Venha o Teu reino sobre nós e, Senhor, seja feita a Tua vontade. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, ajuda-nos a obedecer a Tua lei e praticar a Tua vontade. Tem misericórdia de nós. Nós não estamos preparados para as coisas que aparentam vir, que estão chegando, que já estão no nosso meio. Nós nunca estamos preparados, Senhor. Mas nós devemos saber que as tempestades vão chegar, que nesse mundo nós teremos sim aflições. Mas devemos depositar toda a nossa esperança e confiança em Ti. Por isso nos auxilia, nos ajuda, tem misericórdia. Tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia dos nossos idosos, tem misericórdia dos nossos desempregados, das pessoas em situação mais carente. Tem misericórdia da nossa nação. E, Senhor, coloca em nossos corações o desejo de ver o Teu nome glorificado também nessa situação difícil. E o Teu nome vai ser glorificado através dos atos miraculosos que Tu podes fazer, mas também é glorificado nas atitudes dos embaixadores que Tu deixaste aqui. E sob essa responsabilidade nós pedimos a Tua luz, porque sozinhos nós não conseguimos. Pedimos todas essas coisas em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Como eu falei, vamos meditar em um verso. Na realidade a gente vai meditar em vários versos, mas a ênfase vai ser em um verso de Filipenses capítulo 3. O verso 16 diz o seguinte, a santa palavra de Deus: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Bem diferente, a ideia é a mesma, mas em palavras bem diferentes, a NVI traz o seguinte: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Notem, né? Andemos segundo a mesma regra, vivamos de acordo, em acordo comunitário, e vivamos a nossa vida de acordo,
segundo a mesma regra, sintamos o mesmo, conforme aquilo que nós já chegamos ou já alcançamos. O que Paulo está falando aqui? O que nós podemos aprender com isso nesse dia do Senhor? Paulo está interrompendo um raciocínio que ele vinha elaborando nessa carta aos Filipenses. E esse raciocínio ele dá uma interrompida no final do capítulo 2, e ele inicia o capítulo 3 divagando entre duas questões. Tanto falando contra o antinominalismo. O que é o antinominalismo? Aquelas pessoas que querem desprezar a lei, que dizem que a lei não serve mais para nada, que ela foi abolida por completo, quanto os judaizantes, e o foco maior até é nos judaizantes, que são aqueles que não observam a servidão da lei embaixo da graça, não observam como a graça nos livra da condenação da lei e nos capacita a obedecer à lei para que nós nos santifiquemos. A importância da lei para o cristão. Como eu já falei algumas vezes, a lei ela nos leva a Cristo Jesus, ela nos conduz a Cristo. Porque a lei mostra para cada um de nós que todos nós pecamos e somos merecedores da ira de Deus. E ela nos requer algo. Ela coloca a nossa situação de desespero precisando de um Redentor. E Cristo é esse Redentor. Depois que nós vamos a Cristo, como é que funciona? Cristo nos reconduz à lei. Pela graça. Para que nós tenhamos agora a liberdade de obedecer. Veja, não somos salvos pela lei, ninguém é. Não somos mais condenados pela lei, mas nos preocupamos. Vivemos conforme os mandamentos de Deus, sabendo que a nossa obediência sempre vai ser poluída pelo pecado. Mas estamos debaixo da graça e a nossa justiça única e exclusiva é Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Eu lembro que alguns almoços atrás, eu estava conversando com um presbítero da igreja, nós estávamos falando a respeito dessa tensão. Ele estava dizendo que antes de conhecer a teologia reformada, era normal o medo de perder a salvação e se achava que a lei já tinha passado, mas havia-se o medo de perder a salvação. E hoje, a fé bíblica, a fé reformada, dá aquela segurança ao cristão de que a salvação dele foi comprada, está nas mãos daquele que ninguém pode tirar, Cristo Jesus. E agora ele se preocupa com a obediência da lei. Não tendo medo de perder a salvação, mas buscando cada vez mais, através da lei, pela força, pela obra, pelo poder, pelo querer e o efetuar do Espírito Santo, a obediência e a adequação a essa lei. A partir do verso 12, aqui no capítulo 3, que o Paulo então começa a fazer uma defesa. Vocês querem falar sobre ser judeu e coisa? Então deixa eu falar alguma coisa para vocês. Eu sou isso, aquilo, aquele outro, fiz isto, fiz aquilo, fiz aquele outro. Contudo, eu reputo isso tudo como perda. Tudo como esterco, em algumas versões. Pelo conhecimento de Cristo Jesus. E aí no verso 12, Paulo começa a fazer uma analogia dessa caminhada cristã, dessa peregrinação que nós andamos, como uma corrida. Como se fosse uma corrida da vida, a nossa corrida, com um alvo, com um objetivo, com uma certa pista para nós corrermos. Ele deixa claro que nessa corrida cristã, ele ainda não chegou lá. Ele ainda não chegou lá. Lá onde? Aonde que Paulo quer chegar? Aonde que Paulo está nos direcionando a chegar? À perfeição. Verso 12, olha só. Não que já tenha alcançado, ele está dizendo, eu não alcancei, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Depois no verso 13 ele ainda diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado,
No verso 14, prossigo para o alvo. Ele não alcançou, ele deixa isso bem claro. O verso 12 e o verso 15 deixa bem claro. Só que aí no verso 15 ele fala uma coisa muito interessante. Por isso, todos quantos já somos perfeitos. Espera aí, segura. Ele acabou de dizer que ele não chegou a essa perfeição. Mas aqui ele fala todos quantos somos perfeitos. E depois o verso 16, que é o verso que eu quis trazer mais à tona hoje, mas naquilo que nós já chegamos. Chegamos o quê? Naquela perfeição que nós já chegamos. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O quê? Aquela perfeição. Mas o que é essa perfeição? O que Paulo está querendo falar com isso? Ele está falando em maturidade. Maturidade. A perfeição aqui significa maturidade cristã. E como que nós alcançamos essa maturidade? O verso 13 nos ensina: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E o que é? E é isso que nós devemos aprender. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É uma corrida, eu tenho um objetivo. Eu não posso ficar olhando para trás. Óbvio que a gente aprende e deve aprender com o nosso passado. Mas nós temos um objetivo, esquecendo das coisas que para trás ficaram, esquecendo das derrotas. Tem gente que vive chorando por um passado que não tem como ser mudado. Ah, se fosse assim, se eu tivesse feito isso, aquilo, não tem como fazer. Não fez. Aprenda. Prossiga para o alvo. Tem gente que vive no passado das vitórias. Ah, eu cheguei até aqui, eu fiz, eu aconteci. Mas você aconteceu ontem, você fez ontem e hoje e amanhã. Não olhando para as coisas que para trás ficaram, mas prosseguindo para o alvo. Um atleta de corrida, não interessa se ele bateu um recorde num dia. No outro dia ele vai tentar bater novamente esse recorde. Seguindo para o alvo. Verso 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo? Qual é o alvo de Paulo e que Paulo está dizendo que deve ser o nosso alvo na nossa corrida cristã? Cristo. Cristo. Ser transformado através da santificação num cristão maduro, cada vez mais semelhante a Cristo. Porque a caminhada cristã só inicia quando nós já recebemos a Cristo. Então Cristo nós temos. Agora nós seguimos para esse alvo, buscando sermos santos como Ele é santo. Esse é o prêmio da soberana vocação, do chamado celestial. Volto, todas as coisas cooperam para o bem até a nossa situação hoje, daqueles que foram chamados, com um propósito de serem feitos à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não chegamos lá, Paulo não chegou lá. Não podemos considerar ou comparar a estatura da maturidade de Paulo com de nenhum de nós. Em absoluto, não tem como. Paulo até chega a dizer: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E ninguém, em seu juízo perfeito, pode se equiparar ao apóstolo Paulo, a nenhum dos outros apóstolos. Paulo não chegou lá, mas ele já estava amadurecendo, já era maduro, e chama os cristãos a viver com aquilo que nós já chegamos lá de maturidade. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, já somos maduros, vivamos de acordo com isso. Mas note o seguinte, falando do apóstolo Paulo, nós temos que lembrar também do apóstolo João, lá em João 3, não foi manifesto ainda, não alcançamos ainda aquele objetivo para o qual nós fomos chamados. Mas nós temos certeza que nós veremos a Deus, que nós veremos a Cristo Jesus como Ele é, e seremos semelhantes a Ele, revestidos de incorruptibilidade. Esse é o prêmio, esse é o alvo a qual nós devemos correr. A nossa caminhada cristã, ela não acaba na conversão, ela inicia na conversão. E a partir da conversão,
até o estágio de glorificação, nós temos uma caminhada de santificação, que às vezes nós tropicamos, caímos, às vezes estagnamos, mas devemos prosseguir para o alvo. Verso 15: todos, pois, que somos perfeitos, todos que alcançamos maturidade conforme a NVI, todos nós temos um objetivo. E aí já cabe uma pergunta: nós amadurecemos? Temos amadurecido de fato? Temos aprendido alguma coisa? Segundo o texto, nós deveríamos amadurecer. Quando você olha para 5 anos atrás, você cresceu alguma coisa? Há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, talvez 6 meses ou o mês passado, você tem amadurecido? Desde o início dessa quarentena, quando nós não nos reunimos mais no culto público, mas você tem amadurecido? Você não pode usar a quarentena como desculpa. Nós devemos amadurecer. Mas até a chegada da corrida, nós devemos prosseguir para o alvo, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, não nos comparando uns com os outros, mas nos comparando com Cristo, não nos satisfazendo quando somos melhores do que um pecador. Todos nós somos pecadores, mas é muito fácil nos colocarmos naquela situação entre o publicano e o fariseu. Obrigado, porque eu não sou pecador como esse aqui, mas também é pecador. O nosso alvo é ser semelhante a Cristo. E é essa a nossa corrida. Nós não devemos nos acomodar. Temos que prosseguir. Não podemos imaginar, eu já fiz bastante. Não, eu já orei bastante. Eu já participei de muito culto. Eu já participei, já fiz muito tempo culto caseiro. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. Não, quando às vezes pastores caem nessa. No seminário, nossa, a gente aprendeu um monte, eu li muitos livros, mas agora eu não tenho mais tempo para isso. Nós temos que ter tempo para estudar a palavra de Deus, nós temos que ter tempo para ler e meditar na palavra de Deus, nós temos que ter tempo para usar os meios de graça, oração, culto, sacramento. Nós temos que ter tempo para amadurecer. E aqui chegamos então no verso 16, que é o ponto. Devemos viver segundo aquela luz que nós já alcançamos, que Deus já nos deu. Veja, se imagina numa caminhada, numa noite escura, num vale de sombra e morte. Você está esperando a alvorada do dia, você está esperando a estrela d'alva, você está esperando a luz, o próprio Cristo iluminando todas as coisas. Mas você não pode ficar parado esperando ele chegar até você. Ele já te chamou, ele já te deu uma tocha. Com essa luz que ele te deu, você vai andando até chegar a essa alvorada do dia. Você tem que viver conforme aquilo que Deus já lhe deu. Utilizar, não enterrar os seus talentos, não enterrar o conhecimento, crescer. A parte de amadurecer é um crescimento onde você vai utilizando aquilo que você já aprendeu. É uma construção. O verbo vivamos, aqui no verso 16, fala sobre andar na linha. Vivamos. Mas aquilo que já chegamos, andemos segundo, ou na NVI, vivamos de acordo. Andar na linha. Andar naquela pista. Aquela pista de corrida que nós já sabemos. Paulo, depois o autor de Hebreus, ele fala muito a respeito disso. Vocês estão tanto tempo ouvindo, vocês já eram para ser maduros, eu já era para dar banquetes, comida sólida, mas vocês precisam ainda de leite. Há uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós aprendemos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso não é uma senha para você se
ser ignorante das coisas para não ser cobrado. Nós não podemos ser ignorantes das coisas. E mais que isso, não podemos deixar de ignorar as coisas e não colocá-las em prática, porque aí não serve para nada a não ser para a condenação. Viver na linha, na pista. Nós devemos andar na regra que nós já aprendemos. E devemos andar, segundo o texto, vivemos de acordo com essa regra e de acordo com a igreja, com os nossos irmãos. Temos que ter acordo nisso. Naquilo que nós já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E aí essa é a importância da caminhada cristã, ser em comunidade. Porque a ideia não é um sair correndo na frente e outro ficar para trás, mas de mãos dadas, um puxando, vem, dando força, edificando, chorando junto, rindo junto. Mas nós temos e devemos andar conforme essa regra que nós aprendemos. E a regra do crente é a mesma. Obedecer e andar na graça. Obedecer a Deus e andar na graça. Obedecer a Deus. Buscar glorificar a Deus. Como é que nós glorificamos a Deus? Obedecendo. Por que me chamais de Senhor se não faz aquilo que eu mando? Como é que nós mostramos que nós glorificamos a Deus? Obedecendo. No culto, na forma do culto, nas orações, na nossa vida. Assim nós obedecemos, buscando glorificar em santidade e andando na graça. Como que nós andamos na graça? Sendo dependente, não tendo justiça própria. Sabendo que cada passo que nós damos, que nós prosseguimos para o alvo, que nós amadurecemos mais, só amadurecemos por causa da graça de Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo de Deus, que efetuou em nós o querer e o desejar. E o efetuar, perdão. Ser dependente e ser grato por aquilo que já recebeu. Isso é andar na graça. Nós não podemos fazer menos do que aquilo que sabemos. Nós devemos viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos de maturidade. Irmãos, nós temos sido expostos a muito conhecimento bíblico, a muitas gloriosas doutrinas. Temos deixado de ser cegos para muitas coisas. E qual é o efeito prático disso? Religiosos, eles se acham perfeitos. Religiosos se acham perfeitos. É o fariseu lá com o publicano. São judaizantes. Ah, você errou nisso, naquilo, naquele outro. Religiosos sempre vão se achar perfeitos. Mas segundo Paulo aqui, por isso todos quantos já somos perfeitos. Quem é perfeito somos nós. E por que que nós somos perfeitos? Porque nós confessamos, primeira coisa, a nossa debilidade, a nossa dependência. Somos gratos por aquilo que nós alcançamos, porque sabemos que todo dom bom, divino, vem de cima. Sabemos que tudo que nós temos nos foi dado por graça. E por isso nós glorificamos o nome de Deus. Porque nós confessamos constantemente a nossa imperfeição, até mesmo naquilo que parece ser uma vitória. E buscamos a conformação com Cristo Jesus, nosso Senhor, sendo dependentes da sua graça. Deixa eu listar 4 aplicações para esse verso maravilhoso. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, ou tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Temos amadurecido, senhores? Os senhores têm amadurecido? Nós temos amadurecido? Estamos há quanto tempo na igreja? Andamos com o mesmo conhecimento? Não aprendemos nada? Pelo menos intelectualmente?
Segundo lugar, temos vivido de acordo com a maturidade que recebemos? Porque não adianta você entender, tem muitas pessoas, eu arrisco dizer, muitas pessoas no meio reformado, que conseguem esboçar todas as doutrinas, com facilidade até, com os textos bíblicos até, e tem um entendimento da mecânica da salvação, da santificação, tudo bonitinho, mas isso é só um conhecimento intelectual, não desceu para o coração. Não há boas obras feitas diante dos homens para que Deus seja glorificado por essas obras. Não são luz do mundo, são só acusadores, são só fiscais da espiritualidade e da piedade alheia, sendo que não tem nenhuma. São pessoas que não entram e ficam na porta atrapalhando quem quer entrar. Então, nós temos amadurecido, devemos amadurecer. E temos vivido de acordo com a maturidade que recebemos? Temos sido melhores a cada dia? Ou, terceiro lugar, temos ficado estáticos? 1 ano, 2 anos, 10 anos na igreja, sempre na mesma coisa, sempre acreditando na mesma coisa, nunca desenvolvendo, nunca confiando plenamente em Deus, sempre igual um cachorro sarnento, lambendo as feridas, se lamentando, se fazendo de vítima. Ou estamos satisfeitos com aquilo que nós temos? Nós devemos ser contentes em todas as coisas, glorificar a Deus por tudo aquilo que nós temos. Mas não podemos achar que já acabou, já deu. Não, a medida está cheia, já. Santificação é um caminho que só para na glorificação. Ou pior, temos regredido. Porque aquele que fica estagnado, o próximo passo é regredir. Você deixa o seu carro parado, ele pode estar com o tanque cheio, mas aquela gasolina vai evaporando. Você não percebe. Quarta e última aplicação. Se não estamos estáticos, se não estamos satisfeitos, se não estamos regredindo, temos seguido para o alvo, então sigamos para o alvo. E de que forma? Como é que nós vamos seguir para o alvo? Vivendo, primeiro, com aquilo que nós já alcançamos. Isso é obrigatório. Aquilo que nós já sabemos que é errado, devemos virar as costas. Aquilo que nós já sabemos que é errado, se porventura, não digo essas coisas para que pequeis, escreveu João, mas se porventura pecares, temos advogado. Sabendo que nós não podemos mais nos acomodar e acomodar em nosso colo pecados que nós já entendemos que são errados, que são pecados que contrariam os mandamentos de Deus. Vivendo com o que alcançamos. O que entendemos a respeito de oração, o que entendemos a respeito de glorificar a Deus, o que entendemos a respeito da soberania de Deus, o que entendemos a respeito da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo em nós, vivermos de acordo com aquilo que alcançamos e vivendo, buscando alcançar mais, prosseguindo para o alvo. Eu ainda não cheguei lá, diz Paulo. Nenhum de nós chegou, mas que nós tenhamos esse pensamento. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos. Olha a analogia de novo de uma corrida cristã, de uma caminhada, uma corrida cristã. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Nós somos chamados a uma corrida. O alvo é Cristo Jesus, é sermos feitos, transformados à semelhança de Cristo. Esse processo de santificação inicia aqui e nós devemos então nos livrar de tudo que nos atrapalha. O pecado, óbvio, mas de tudo que nos atrapalha. E aqui, no texto de Hebreus, é dado a entender algo como os roupões que os corredores
utilizavam, eles não podiam correr com esses roupões. Sabe quando chegam os atletas, né? Com os casacos, com os roupões, com as jaquetas, eles chegam ali para se manterem aquecidos, mas eles tiram para ir para a corrida, porque aquilo atrapalha. E nós temos que tirar tudo aquilo que nos atrapalha. E tem muita coisa que nos atrapalha. E eu espero que você ore para que o Espírito Santo de Deus mostre coisas que você deve tirar do seu dia a dia que atrapalha nessa corrida. Que não só te atrapalha, como te leva ao pecado e te faz ficar mais distante do alvo, indo mais devagar, ou estagnado, ou regredindo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, que nós possamos viver com a ajuda do Teu Santo Espírito, conforme a maturidade que alcançamos, conforme a luz que Tu nos deu. Que possamos viver em humildade, dependendo de Ti, sabendo que tudo que nós temos recebemos de Ti, sabemos que não somos salvos e não glorificamos o Teu nome com o nosso mérito, mas é o mérito de Cristo que satisfaz a Deus, porque é perfeito. Não nos desesperando dos nossos erros ou dos nossos acertos melindrosos, mas sempre olhando para Cristo. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a largar mão de tudo aquilo que nos atrapalha e prosseguir com fé para o alvo. Nos ajuda a crescer cada dia mais em santidade, em conhecimento, em maturidade. Nos ajuda a viver de modo digno com aquilo que nós já temos e já recebemos. Glorifica o Teu nome em nossas vidas, Senhor, para a honra e glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos agora aos nossos cultos domiciliares. Que Deus abençoe cada um dos senhores, que Deus abençoe cada culto, que Deus abençoe a semana dos senhores. E não esqueçam, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus abençoe a todos. Amém.